liberdade, intimidade e vocação. Tudo que nós falarmos hoje, semana que vem e daqui 2 semanas, tem a ver com a nova vida apresentada no Evangelho, aquilo que Deus estabeleceu no Evangelho, para que você entenda e eu entenda, nós entendamos de uma vez por todas o que é seguir a Cristo. Sabe aquela coisa, o seguinte, eu tenho que estar com o meu coração aberto para fazer algumas mudanças necessárias no estilo que eu tenho adotado para mim como cristão. Eu tenho que entender o Evangelho na sua plenitude. Se você pode passar, se você, por exemplo, pegar o texto lá de Mateus 7, 21 a 23, olha o que ele diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, não fizemos isso? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, antes que você pense que a salvação é pelo seu esforço, eu não estou dizendo isso, antes que você pense que eu estou dizendo que o tempo inteiro a gente pode ser salvo, cair da fé, ser salvo, cair da fé, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo para você o seguinte, que no dia em que Cristo chegar diante da sua criação, Ele vai olhar para cada um de nós, e vai olhar a nossa individualidade, a nossa vida, o nosso coração. E por isso, só existem 2 coisas que você pode fazer hoje, aceitá-lo ou rejeitá-lo. Só isso. Então, achar que eu sou cristão, porque eu levantei a mão, porque eu faço parte do hall de membros de uma igreja, porque um dia eu me batizei, isso é uma irrealidade. Isso pode ser uma grande mentira. Todo cristão de verdade, então, ele se integra a uma comunidade, ele se batiza, ele serve ao Senhor, mas nem todo que diz Senhor, Senhor, naquele dia, mesmo que ele apresente um currículo invejável de obras, tudo aquilo ali não é suficiente, porque a salvação ela é única e exclusivamente pela graça de Deus. Única e exclusivamente pela obra soberana do nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender essa realidade e encontrar a verdadeira liberdade. Porque a gente vai discutir hoje um pouquinho que existem extremos no Evangelho. Aquele grupo que diz o seguinte, que nada pode, Evangelho é legalista. E vai existir um outro grupo que é do Deus paizinho, do Deus amoroso, que Deus aceita todo mundo e está tudo certo. Tanto um extremo quanto o outro distorce o Evangelho. Então nós precisamos entender o que de fato é o Evangelho. Então, abra sua Bíblia lá em Gálatas, pode passar, Gálatas 5. Vocês me perdoem esse projetor, que esse projetor do pastor Kenneth antigo, o nosso está arrumando, ele está meio estreitinho, né? Tá ruim de enxergar, mas semana que vem provavelmente o nosso já está arrumado. Gálatas 5, a partir do verso 1. Nós vamos falar hoje de 4 chamados. Não serão temas longos, mas nós vamos falar de 4 chamados que o Gálatas nos apresenta, que o Evangelho nos apresenta, e que nós precisamos entender na nossa busca por liberdade, por servir a Deus com consciência. Gálatas 5, versos 1 a 15. Diz assim, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, e circuncisão como sendo o símbolo da religião judaica, da marca que se fazia, da tipo de cirurgia de fimose que fazia no homem, era o símbolo, a circuncisão era o símbolo da aliança, né? Então, ouçam bem, verso 2, vamos continuar. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Só para fazer uma explicação. Gálatas foi escrito por Paulo para uma comunidade que havia se entregado a Cristo, vivia os preceitos do Evangelho, a liberdade do Evangelho, porque eles viveram durante muito tempo debaixo de uma lei escravizadora, de uma lei que normatizava o seu comportamento. A partir do momento que eles se encontram com Cristo, eles encontram a liberdade. E aí, com o passar do tempo, eles não conseguiram lidar com essa liberdade e começaram a voltar às práticas antigas, e a circuncisão era uma delas.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: se vocês vão se circuncidar, se vocês vão cumprir esse objeto da lei, vocês vão ter que cumprir ele inteiro. Vocês estão cientes disso? Foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. E aí ele continua então, verso 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, a lei, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não serem mutuamente destruídos. O que o texto nos apresenta em primeiro lugar é o seguinte, irmãos: existe em Cristo um chamado à liberdade, um chamado para liberdade de tudo aquilo que nos escraviza. Como nós vimos na introdução, a liberdade plena, ela não só é incoerente, quanto ela é impossível. Há leis que regem o universo. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: de qual escravidão nós somos libertos? Porque existem leis no universo. Se você falar o seguinte: eu sou livre para pular de um prédio e sobreviver, não, você não é livre. Existem leis no universo que regem o universo formado por Deus e que impedem você de voar. Ah, mas um dia vai existir. Eu duvido. O senhor é cético? Não, eu duvido. Sem ajuda de nada, do jeito que você foi criado, não vai voar. Se você quiser fazer algum experimento, você faça um seguro de vida para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, e faça o experimento, né, se você acredita nisso. Mas existem leis que regem o universo. Essa liberdade plena não existe. Mas na nova vida, o Evangelho, a boa notícia, porque o Evangelho é boa notícia, que nós vemos em Gálatas, é que nós somos chamados à liberdade. Então a pergunta primeira é o seguinte: de qual escravidão, pode passar, de qual escravidão nós fomos libertos? De qual escravidão? Das leis que regem o universo? Das leis sociais que existem na nossa sociedade? É dessa escravidão que nós somos libertos? Então, primeira delas então, vamos lá. Olha lá. Primeiramente, da escravidão do pecado. Romanos 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então, a primeira escravidão para a qual que nós fomos libertos, e a liberdade para a qual fomos chamados, é a escravidão do pecado para uma nova vida em Cristo. Essa é a escravidão que nós somos libertos, a escravidão do pecado. A segunda dela, pode passar, da religiosidade da lei. Gálatas 4:8 e 9 diz assim: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Então, não que a lei criada por Deus fosse má, não. Mas homens que olharam para a legislação e escravizaram-se uns aos outros. Então, nós fomos chamados a uma liberdade do pecado e de qualquer estrutura religiosa que nos impeça de viver a plenitude da vida com Deus. Então, essa liberdade é uma liberdade, as duas escravidões que sintetizam basicamente o texto de Gálatas, nos mostram que realmente não é possível que nas igrejas atuais, que nos movimentos atuais, existam estruturas religiosas que engessem o comportamento e a liberdade para a qual Deus nos criou.
a estrutura tem que servir o Evangelho, a organização tem que servir o Evangelho e não o contrário. O Evangelho não pode se submeter a leis de comportamento que o próprio Jesus já aniquilou na cruz. Então, nós precisamos entender que nós somos chamados à liberdade. A verdade é que Deus criou o mundo, formou o homem, deu-lhe a oportunidade de não conhecer o pecado, mas o homem optou pelo mal. Essa é uma notícia terrível. Pastor, mas não fui eu não estava lá no Éden, eu não estava no início de tudo. Nós somos descendentes do mesmo casal. Todos nós fomos gerados em pecado. Todos nós nascemos com essa herança maldita de sermos tendenciosos ao mal. O Senhor nos criou para não conhecermos aquilo que não deveríamos conhecer, mas nós optamos em conhecer, e existe solidariedade nisso. Todos que vieram depois de Adão e Eva são pecadores. A partir do momento que nós assumimos essa condição, nós somos escravos. Mas quando Cristo vem, Ele vem para nos libertar dessa condição de pecadores, para vivermos uma nova vida. Então, nós somos chamados à liberdade. E a pergunta próxima diz o seguinte: para qual liberdade fomos chamados? Para qual liberdade? Vamos lá, de novo. Romanos 6, 22 e 23. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para qual liberdade nós fomos chamados? Não somente fomos libertos da escravidão, da lei e do pecado, nós somos chamados a uma liberdade. Então, se a pergunta que fazem para você hoje é: você é livre? Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre por causa de Cristo. Você é uma pessoa livre. Você foi chamado à liberdade a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele. Veja lá, agora que vocês, pode voltar. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, e nós vamos ver semana que vem que não somente escravos, mas fomos tornados amigos de Deus, né? O fruto que colhem leva ao quê? A uma vida de santidade, separação. Então, basicamente, nós somos escravos de Deus a partir de agora. Nós não fomos libertos do pecado e fomos colocados debaixo da nossa própria vontade. Presta bastante atenção. A liberdade para a qual Deus nos chamou é uma liberdade que nos liberta do pecado para uma vida de santidade, que no final redunda na vida eterna. E não uma liberdade que assim, olha, eu estou livre do pecado, agora eu faço da minha vida o que eu quero. Esse é um grande equívoco de alguns segmentos cristãos. Deus salvou a minha alma, eu faço com o meu corpo o que eu quero. Tem muita gente seguindo esse... Falamos recentemente de uma atriz que foi batizada semana passada, retrasada, e perguntaram para ela: e agora? E aqueles outros comportamentos que você tinha? Falou: não, mas isso não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque o evangelho que ela quer é o evangelho da vida eterna, não é da transformação do agora. E por incrível que pareça, esse é um pensamento que tem boa parte das pessoas achando que é assim que funciona. Mas o evangelho não é lei, eu não preciso mudar o meu comportamento. Aí que a gente se engana um pouquinho. Existe uma grande diferença entre ser legalista, você tem que usar determinada roupa, e você ser totalmente liberal. Eu faço o que eu quero da minha vida porque Cristo me libertou. O evangelho do centro, que nós vamos ver agora, é o evangelho que fala da transformação, da santidade para a vida eterna. Não existe outro caminho. Nós somos livres em relação ao pecado e em relação à lei, mas optamos em usar a nossa liberdade e nos submeter a Cristo, porque nós somos escravos de alguma coisa sempre, nem que seja escravos da própria vontade. A partir do momento que a gente quer seguir o caminho da liberdade em Cristo, nós nos submetemos ao senhorio dele. Por isso somos chamados escravos de Deus. Ah, não, mas essa versão não está muito boa, né, pastor Marcelo? Tem que ser uma versão que fala que nós somos servos de Deus. Aí isso é baboseira, porque se você for para o grego, doulos é escravo mesmo e acabou. É alguém a quem a diferença do serviço ao Senhor, da escravidão ao Senhor, é que nós optamos em servir a um Senhor que é justo, e que diferentemente das chibatadas, nos dá a vida eterna. Aí você escolhe quem você quer servir. Às suas próprias vontades, ao pecado,
A lei, a religião ou a Cristo? Então nós somos chamados a essa liberdade. Veja que quando Paulo escreve aos Romanos, ele relata: libertos do pecado, escravos de Deus, vida de santidade e o final, vida eterna, a nossa recompensa. A nova vida não é um conjunto de regras, porque o chamado à liberdade também pode passar, um chamado à consciência. Olha o que diz o verso de número 6. Só para a gente não sair da Bíblia. Porque em Cristo Jesus, olha só, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, basicamente, traduzindo para nós, não adianta eu falar o seguinte: não, eu sou de uma igreja que não é legalista, não é religiosa, eu sou de uma igreja que é a igreja da liberdade, esse é o Deus a quem eu sirvo, conforme eu vi a entrevista dessa atriz. Eu sou o Deus da liberdade, o Deus que ama, o Deus que aceita, né? Mas nem uma coisa, nem outra, seguir ou não seguir a lei não é necessariamente o que importa, mas a fé genuína, que atua pelo amor, o amor de Deus por nós e o amor que nós respondemos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós somos chamados a uma consciência. A gente estava conversando, já várias vezes a gente conversa, não sei se você cresceu assim, e aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Não sei se você cresceu com uma visão do que crente pode e não pode fazer. Alguém cresceu com essa visão? Sim? Bem, ok, então crente pode, crente não pode. Umas outras pessoas cresceram com a visão seguinte: não, em Deus é liberdade. Esse é um movimento que cresce a partir dos últimos anos, né? Os últimos 10, 15 anos cresce, o Deus é 10, né? Conforme disse recentemente, é a ética do 100% Jesus, na testa de um ídolo brasileiro, né? A ética do 100% Jesus é a ética do que Jesus na testa e batendo no cara da arquibancada. Essa é a ética que cresce hoje em dia. Essa é a ética cristã. O cara põe 100% de Jesus na testa e sai dando pancada nos outros. Sabe por quê? Porque importa a fé que eu tenho. Eu sou salvo em Cristo e ninguém pode comigo. Complicada essa ética. Muito complicada. Nós somos chamados a uma nova consciência. Nossas igrejas, os nossos livros, as nossas músicas estão repletas de distorções terríveis, tanto para um lado quanto para o outro. Eu vou colocar um quadro aqui, e eu fiz algumas adaptações nesse quadro, mas basicamente, se a gente pensar nesse tipo de segmento, talvez você tenha um pouquinho de cada um deles. O objetivo nosso é chegar aqui no final, falar assim: olha, eu sigo o Evangelho. Então algumas pessoas vão seguir um movimento puramente legalista, moralista, né? Isso pode, isso não pode, pode, não pode, pode, não pode. Os liberais, e eu não gosto muito dessa palavra, a gente poderia usar pragmático, outra coisa, são totalmente relativistas. Não, depende. Não, a pessoa faz da vida dela o que ela quiser. Deus conhece o coração. Sabe aquela expressão assim? Deus conhece o coração, né? São relativistas. Mas o Evangelho é o seguinte: somos chamados a uma nova consciência. Uma consciência que é o seguinte: não segue leis, mas acredita que a transformação tem que acontecer. Ela vai acontecer quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Sabe por quê? Essa consciência não tem existido. Porque a gente viveu um tempo em que cristão pagava as suas dívidas. Hoje é o seguinte: não, eu pago aquela que me importa primeiro. Então agora é relativista. Cristão não dá testemunho nenhum, é tudo ruim. Perdoa a expressão tudo, mas é exagero, é hipérbole, né? Hiperbólico. É exagero. Mas irmãos, nosso testemunho tem sido terrível. Tem sido terrível. A visão que as pessoas têm do cristão hoje é terrível. Sabe por quê? Nós relativizamos a nossa fé. Não podemos relativizar a nossa fé, mas também não podemos ser legalistas. Crente não faz isso, crente não faz aquilo, né? O Evangelho exige nova consciência. Para os legalistas, Deus é Senhor, Deus é fogo consumidor. Para os relativistas, Deus é pai, quase vô, quem sabe o bisa, né? Vem cá, filhinho. Não importa o que você fez, papai te ama, viu? Mas no Evangelho, Deus é tanto Senhor quanto Pai, tanto amor quanto justiça. E a gente precisa entender isso.
Os legalistas, tudo é pecado. Crente não faz isso, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo, crente não faz aquilo. Para os liberais, nada é pecado. É escolha. Deus aceita. Deus aceita você do jeito que você é. Essa é verdade? Isso é meia verdade. Deus aceita do jeito que você é, mas a partir do momento que você se dá para Ele faz com você o que Ele quer, e não o que você quer continuar fazendo. Essa é a grande questão. Quando nós nos colocamos para o Senhor transformar a nossa vida, nós estamos dando carta branca para Ele nos transformar nas áreas que nós não queremos. O Evangelho é: sou um pecador salvo pela graça. Sou um pecador salvo pela graça. E torna-se pecado quando eu percebo que estou fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Então envolve consciência. Para o legalista, igreja é organização. Nós precisamos fazer as nossas assembleias solenes para escolher a cor que vamos pintar a parede da igreja, e a cor é assim, assim, assado, os bancos têm que ficar em determinada localização, os cultos têm que conter 2 hinos, 2 cânticos, uma oração uma leitura responsiva, uma oração assim, 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 assado, e quando você entrar na porta da igreja, a sua saia tem que medir basicamente 20 centímetros abaixo do joelho, caso venha de decote, venha com decote com uma coberta assim, assim, assado, se de preferência use burca, é assim, é tudo legalista, é tudo pecado, é uma organização engessada, estruturada a partir de padrões de comportamento. Para as igrejas liberais, é organismo, né? Nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, e Deus abençoa toda a nossa bagunça organizacional. Para o Evangelho, a igreja é o corpo de Cristo, e aí eu me pergunto, se nós somos o corpo de Cristo, o que estamos fazendo do corpo de Cristo? Com que consciência, com que responsabilidade, com que excelência, com que dedicação temos feito as coisas? Então, nós somos chamados a uma nova consciência, para vivermos um evangelho responsável. E eu ouvi uma outra coisa essa semana que veio fortalecer, e é uma frase que não é minha, mas a gente sabe que é a verdade. Sabe o que tem acontecido com a igreja evangélica hoje? As pessoas almejam o pastorado pelos benefícios que ele pode trazer. Só que, biblicamente, pastorado pressupõe responsabilidade e não benefício. E em qualquer área, você quer ser chefe, pressupõe responsabilidade. Ah, mas tem o benefício? Tem. Mas a responsabilidade sobe junto ou mais. Você pode ter certeza, se você se tornar chefe, seu salário sobe 20% ou 10%, e a sua responsabilidade 50%. Pode ter certeza absoluta. Então, essa é a bagunça que fazem nos dias de hoje. Ser responsável, e ser cristão é ser responsável, somos parte do corpo de Cristo. Excelência, dedicação. Para as igrejas legalistas, o mundo é o nosso inimigo. O mundo é inimigo. Eu não sou do mundo, o mundo é para cá, o mundo é para lá. Para as igrejas liberais, o mundo é nosso amigo. Ah, não tem problema, vem para cá. Eu fiz um curso, o pastor Marcelo fez, o Francisco também fez. A gente fez um curso numa universidade, e que lá tudo era bonito, Todas as religiões são amigas, todos os caminhos levam a Deus, Irmãos, o mundo é o nosso campo missionário. Para o Evangelho, o mundo é o nosso campo missionário, onde nós vamos viver a Cristo, nós vamos anunciar a Cristo, e é assim que tem que ser. Nós somos chamados a uma nova consciência. Sabe, a ideia de igrejas liberais é de que muitas vezes é aquela coisa seguinte: o meu direito, é o meu direito, é a minha bênção, é o meu benefício, é aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, e seguir a Cristo não é alcançar benefícios. Seguir a Cristo é se submeter ao senhorio dele, viver como membro do corpo. Somos chamados a uma nova consciência. Achar, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que santidade está nas roupas que eu visto, é tão equivocado quanto achar que santidade não é a roupa que eu visto. Dá para entender? Eu achar que santidade é eu vestir roupa assim, assim, assado, é tão equivocado quanto achar que não é. Por exemplo, uma moça que é realmente cristã, automaticamente, pela consciência e transformação que o Evangelho faz na vida dela, não vai mudar o jeito de se vestir? O homem, achar muitas vezes,
que o Evangelho possui normas, é tão errado quanto achar que o Evangelho não possui normas. Nós vamos ver na próxima semana que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Tiago fala disso. A lei da liberdade. Somos chamados a uma nova vida que envolve a liberdade e a nova consciência, onde o que mais importa é fazer a vontade do Pai. Aí que está a grande chave do negócio. Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo 2, versos 19 a 20. Pode passar aí. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, a liberdade em Cristo é uma liberdade que muda a nossa consciência. Não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade daquele que me resgatou. Não estou mais escravo do pecado, mas me submeti ao senhorio de Cristo. É uma liberdade que transforma a nossa consciência. E nós passamos a agir pela consciência do Evangelho. Nesta nova vida, não somente fomos chamados à liberdade e à consciência, em terceiro lugar, pode passar, também fomos chamados à sujeição. Fomos chamados à sujeição. Então, a liberdade que nós falamos em Cristo não é uma liberdade para você viver a sua vida cristã do jeito que você quer. E esse é um outro problema. Eu vou pedir perdão a vocês. Aliás, não vou pedir perdão, não. Porque eu vou falar o que está aqui, então não tem que pedir perdão a ninguém, nenhum. Hoje nós vivemos um movimento muito forte, eu e você, nós, de uma religiosidade, aliás, não vou falar religiosidade, mas de uma vida cristã sem um compromisso social. E não social no sentido de ação social, o compromisso comunitário. O debate sobre liberdade e religiosidade gera problemas entre as pessoas desde sempre. E a partir de hoje, o pastor Marcelo já falou disso umas 2 ou 3 vezes, eu já citei para vocês também, a gente vê um evangelho muito limitado, porque as pessoas elas não estão dispostas a se submeter uns aos outros. Eu vou me submeter só a Deus, Deus é que manda na minha vida. Olha o que diz lá em Gálatas 5, 13 a 15, diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Existem outros textos que nós vamos ver daqui a pouco, mas temos muitos debates sobre coisas que podemos, devemos, sobre ideias, e uma das coisas que nós nos esquecemos é que fomos chamados à sujeição mútua. Sujeitai-vos uns aos outros, por o amor que nós temos a Cristo, no temor do Senhor. Nós somos chamados a nos sujeitar, a servir uns aos outros. E não estamos falando de servir aqueles que nós gostamos, mas de servir uns aos outros como se estivéssemos servindo a Cristo. Porque se você pensa da seguinte forma, olha o raciocínio: eu vou servir aos da minha família, eu vou servir aqueles que me agradam, e não sirvo as pessoas que não me agradam, eu estou criando uma condenação para mim mesmo. Mas como, pastor? Porque Jesus morreu por cada um de nós que éramos imerecedores da graça. Nós não merecíamos nada. Quem somos nós, sendo os discípulos do Mestre, para não servirmos a quem nós não nos damos muito bem? Nós precisamos nos submeter uns aos outros, mediante a palavra. Aquilo que está na palavra, eu tenho que amar, eu tenho que servir, eu tenho que inclusive, não importa se é Santa Teresa de Calcutá, não é mais madre, né, santa agora, se são as Suzanes von Richthofen, os Fernandinhos Beira-Mar, ou as pessoas que magoaram você durante a sua jornada. Irmãos, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. 1 João 3,16, não João 3,16, mas 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Pode ser que por alguém bom, alguém se anime a morrer.
Mas quem daria a sua vida por uma pessoa que não merece? Olha o que diz lá em Romanos 5, 7 a 8. Diz assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E por fim, Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nós somos chamados à liberdade, mas uma liberdade consciente, e uma consciência que me leva a me submeter, a servir, a amar, a respeitar as pessoas que estão ao meu lado, a dar suporte para as suas necessidades. E em quarto lugar, nós somos chamados, pode passar, à consagração. Irmãos, nós vamos começar agora um tema que nós vamos debater até a próxima semana. Versículos 16, 17 e 18, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Irmãos, esse texto aqui, ele nos abre um leque muito grande de debate. Logo após o texto que lemos, é descrita uma lista das obras da carne. As obras da carne são isso, aquilo. Aqui podemos ver coisas que refletem a vida de uma pessoa que não está sob a direção do Senhor. E o grande problema de uma religião legalista é uma religião do que você não deve fazer. Só que uma igreja submetida ao Evangelho é uma igreja que incentiva aquilo que você deve fazer. Porque se você se submete ao Espírito, automaticamente você vence a sua tentação. Se você se anda nos caminhos do Senhor, automaticamente você vence as suas dificuldades. Irmãos, nós gastamos muito tempo da nossa história cristã olhando o que nós não deveríamos. Não que isso seja ruim, mas não é suficiente. Nós precisamos olhar aquilo que é positivo, aquilo que nos incentiva a fazer o que é correto. Não o que nós não devemos fazer, mas o que fomos chamados para fazer. Porque se nós somos chamados à liberdade que Cristo nos dá, uma liberdade que muda a minha consciência, que me ensina a me submeter ao outro, essa mesma liberdade me aponta o caminho do que eu faço por opção. Por quê? Porque eu me submeti ao senhorio de Cristo, então eu quero andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar nas nuvens assim, né? Não, irmãos, é sermos guiados pelo Espírito Santo, é sermos conduzidos no nosso dia a dia. Irmãos, nós precisamos voltar a acreditar, que Deus fala com a gente. A gente precisa voltar a acreditar que ao dobrar os nossos joelhos, ao nos debruçar diante do Senhor e pedir que Ele nos conduza a nossa vida, mude a nossa história, restaure a nossa família, Ele vai fazer. Nós precisamos voltar a acreditar nisso. Isso só começa com vidas consagradas a Deus, com vidas dedicadas a Deus, com vidas que usam a liberdade com consciência e responsabilidade, porque nós estamos nos submetendo ao senhorio do Todo-Poderoso, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos voltar a nos prostrar diante dEle, para que Ele transforme a nossa mente, para que Ele mude a nossa história, restaure os nossos relacionamentos fraternais, a comunidade que nós servimos. A nossa história precisa ser transformada pelo poder soberano do Senhor, e não pelo convencimento de homens. Porque quando o homem faz, a durabilidade é pequena, mas quando Deus faz é de verdade. Quando Deus faz, as coisas acontecem de verdade. Lembrando que nós não estamos debaixo da lei que poda a nossa liberdade, mas debaixo do Evangelho que dá a liberdade e que me move a dar frutos. Pois se andamos no Espírito, produzindo frutos dignos de arrependimento, deixamos então de satisfazer os desejos da carne. E quando a gente fala de desejo da carne, a gente sempre pensa na área sexual. A área sexual é uma das áreas. Mas quando eu falo a obra da carne, é a vontade muitas vezes que nós temos de agredir uma pessoa no trânsito, é a vontade de encurtar a mão quando eu digo quando eu percebo que eu devo ajudar alguém e não ajudo. Todas as áreas, é sonegar o imposto.
Essa semana eu vi uma coisa tão feia lá no congresso que a gente estava falando um pouquinho sobre ética cristã, e conheci uma pessoa lá que ela falou assim, não, eu vou embora, e eu vou dar esse meu crachá pro irmão lá da igreja, que ele vem assistir a palestra amanhã. Eu falei, mas ele fez inscrição? Eu falei, não, ele vai usar o meu. É um encontro de pastores. Eu vou embora, ele vai usar o meu. Mas e se perguntaram o nome dele? Ele usa o meu. Falsidade ideológica. Irmãos, uma pessoa que vive sob o regime do eu não posso, incorre em legalismo. Enquanto uma pessoa que é movida pelo Espírito de Deus diz, usa-me, Senhor. Essa pessoa que diz todas as manhãs, Senhor, usa a minha vida. Irmãos, eu digo todas as manhãs, usa a minha vida hoje. Usa a minha vida, Senhor. Que o teu rio de vida passe pelas minhas palavras. Que as minhas palavras sejam edificantes para as pessoas com quem eu conversar. Uma pessoa que vive a partir desse princípio de andar no Espírito, está se submetendo e se consagrando ao Senhor de uma forma que Ele usa, apesar dos nossos erros. Eu não quero falar para você as coisas que você não pode fazer, mas perguntar quais são os seus sonhos em relação à sua vida com Deus. Você já parou para pensar? Anota num papel, no celular agora, ou na sua mente. Quais são os meus sonhos? O que eu quero que Deus faça na minha vida e através da minha vida? Você tem muito claro? Porque se eu perguntar quais são os seus sonhos de consumo, você vai apresentar uma lista enorme para mim aqui. Sonhos profissionais. Você vai me apresentar uma lista enorme. Eu quero perguntar quais são os seus sonhos como servo de Deus. Como se cantássemos com o Antônio, Senhor, aquela música lá do Moriá, né? Prova a minha vida. Vê se realmente eu sou fiel a Ti. Porque as circunstâncias nos mostram os nossos frutos. Porque quando nós estamos diante de uma situação e não nos submetemos ao Senhor, isso prova que alguma coisa está errada. Aí no dia seguinte eu também caio de novo, e depois eu caio de novo, daí eu erro de novo. Irmãos, tem uma coisa errada. Nós não estamos consagrados a Ele. Você sabe o que Deus te chamou para ser nessa vida? Ou você ainda está perdido na história? Perdoe a expressão assim, irmãos. Mas tem dia que a gente é um pouco mais... Será que tem muita gente, muito cristão perdido na história? Passeando, só andando com crachá para lá e para cá? Sou crente. Irmão, crachá, qualquer um tem. Ser membro de um hall, todo mundo pode ser. Mas vida transformada, vida usada por Deus. Irmãos, consagração significa separação, santificação, dedicação, entrega. Nova vida envolve mortificação do nosso eu, envolve compreensão da vontade de Deus e deixar-se mover por Ele. Olha o que diz lá 1 Tessalonicenses 4, diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então eu quero convidar você a ler esse texto comigo, trocando vossa por minha. Vamos ler juntos? Porque esta é a vontade de Deus, a minha santificação. De novo, porque esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Irmãos, essa é a vontade de Deus, a minha santificação, a minha consagração. Olha o que ele diz lá em Gálatas 5, 24 e 25, depois das obras da carne, do fruto do Espírito, ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, e se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Nós somos chamados à liberdade, mas uma liberdade limitada pela consciência do Evangelho, que me leva a me submeter ao outro, como Cristo serviu ao outro, nós devemos servir um ao outro, e por fim, fomos chamados a uma consagração verdadeira. Uma consagração verdadeira. É justamente sobre essa consagração que nós falaremos nas próximas 2 semanas, com 2 tópicos diferentes, um tópico em cada semana. Como devemos viver essa vida em primeiro lugar, não pelo que deixamos de fazer, mas a partir daquilo que devemos fazer. E a pergunta que eu faço para você hoje, jovem. Primeiro para você, adolescente, você tem amado ao Senhor acima de todas as coisas? Porque consagração é aprender a amar o Senhor acima de todas as coisas. Você tem pedido a Deus que o ajude a entender a sua vontade diariamente? Talvez seja a hora da gente retomar
uma vida de consagração dos nossos jovens, ensinar desde cedo a rejeitar a imoralidade, a seguir pelos caminhos do amor e servir a obra do Senhor. Adultos, vocês têm amado a Deus acima de todas as coisas? Você tem pedido que Ele o ajude a vencer as suas lutas, as suas dúvidas? Você tem pedido a Ele que quebre o seu orgulho, as suas incertezas? Você tem vivido a partir de uma vida exemplar, rejeitando o pecado? Gálatas 5, pode passar. Na passagem do fruto do Espírito, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar. Pedir que o Ellison toque aqui para mim um pouquinho.